Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos responder questões aqui da Lei 8.112 do Instituto AOCP. Vamos lá. Começando por uma questão que vai ter bastante polêmica. Questão de 2023 para professor lá do Instituto Federal do Maranhão. Sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, das fundações públicas federais, assinale a alternativa correta. Olha o detalhe, de acordo com a Lei Federal 8.112. Então, preste atenção. A letra A. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, note que é efetivo, então, porque se for condicionado diferente, efetivo, ficará sujeito a estágio probatório, ok? Por um período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e sua capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo. Qual é o problema aí? 24 meses. Na Lei 8.112 diz 24 meses, mas nós sabemos que o tempo de estágio probatório é de 3 anos, de acordo com a Constituição. Então, isso aqui não se aplica. Mas vamos deixar aqui um asteriscozinho nessa questão, porque está falando aí de acordo com a Lei 8.112. Então vamos para a letra B. O servidor habilitado, empossado e estável pode perder o cargo em virtude de sentença judicial recorrível ou de processo administrativo, mesmo que não lhe tenha sido assegurada ampla defesa. Então aqui você já pode marcar um X aqui de errado, porque tem que ser uma sentença judicial transitada e julgada e tem também que ser, ou seja, não dá para recorrer mais, e tem que ser também aí assegurada ampla defesa. Tem que ter ampla defesa. Vamos para a letra C. A nomeação para cargo público ocorre com a assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo. Qual é o defeito aqui dessa questão? Não é a nomeação que acontece assim, é a posse. A posse do cargo público que ocorre com a assinatura do respectivo termo. É de 24 meses, letra D, contados da data da posse, o prazo máximo para o servidor empossado entrar em efetivo desempenho das atividades. Nós sabemos que não é de 24 meses, e sim 15 dias para o servidor entrar em exercício após a posse, ok? Então, errado. Para investidura de cargo público, exige-se idade mínima de 21 anos. Também está errado. Idade mínima de 18 anos. Então, a questão é polêmica porque ela traz o que está na Lei 8.112, é a letra A aqui, mas é algo que não está atualizado de acordo com a Constituição. Então, por isso que nas questões da OCP, você tem que ter cuidado, ler direitinho e ir eliminando, ok? Não é uma banca bestinha, não, viu? Então, aqui nós temos as explicações. Ó. Lá no artigo 20 da Lei 8.112, nesse artigo, mostra que realmente, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento ficará sujeito ao estágio probatório de 24 meses, durante o qual sua aptidão e sua capacidade serão objeto de avaliação de desempenho. Ok, mas isso não vale. O que vale é o que está na Constituição, que diz que são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O que vale é isso. Mas a questão trouxe de acordo com a Lei 8.112. E aí é uma questão que não deveria ter sido colocada dessa forma. Não ficou interessante porque gera muita confusão. Mas você fique ligado que é assim que a OCP. Ela vem cobrando. Olha aqui que a questão não é antiga. Ela é uma questão de 2003. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos aqui falar sobre os outros, né? Letra B. O servidor estável só poderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, tá vendo? Não é recorrível.
e num processo administrativo disciplinar no qual seja assegurada ampla defesa. Essa era tranquila. Aqui é que poderia enganar, porque a pessoa pode ler aqui rápido e dizer: a nomeação para cargo público ocorre com a assinatura da posse ou do termo, mas não é nomeação. Nós vemos aqui no artigo 13, que é a posse, dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, onde vai constar ali as atribuições, os deveres, as responsabilidades e assim sucessivamente. Prazo para entrar em exercício é de 15 dias. O prazo para o servidor empossado entrar em exercício, contados da data da posse. Idades aqui os requisitos básicos, né? Lembrando que podem ter outros requisitos. A idade mínima que é de 18 anos de idade. Então, gabarito da banca, letra A, questionável, mas a gente tem que dançar conforme a música, né? Vai ficar brigando com a banca e errando questão. Vamos para a segunda. 2023 também é a questão sobre o regime disciplinar dos servidores públicos civis da União, das autarquias, das fundações públicas, a alternativa correta conforme a Lei 8.112. Então vamos ver aí o regime disciplinar, né? Questão de suspensão, demissão, as infrações ali que o servidor pode cometer e receber essas punições. Quanto à infração, as infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargos em comissão, a ação disciplinar prescreve em 5 anos, contado da data em que o fato se tornou conhecido. Então, vamos deixar isso aqui. Essas realmente são 5 anos aí, né? São 5 anos que prescreve as punições mais graves, ok? Como demissão, cassação, disponibilidade ou destituição do cargo. São 5 anos. Mas vamos ver as outras questões para a gente ver. A responsabilidade civil do servidor decorre de ato comissivo. Tem o ato omissivo, que é aquele onde o servidor deixa de agir. O comissivo é quando ele age, por algum motivo. Desde que praticado culposamente no desempenho do cargo ou função e que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Vamos deixar aqui também, vamos ler, depois a gente vai comentando cada um. Letra C. Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria e reparação de dano são penalidades disciplinares aplicáveis ao servidor. A gente vai olhar aqui, essa aqui você já pode eliminar, porque essa parte de reparação de danos não é um tipo de penalidade que está lá na Lei 8.112. O servidor pode manter sob sua chefia, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau. Isso aqui também você pode eliminar, porque ele não pode fazer isso. Não pode manter. Letra E. A ausência intencional do servidor ao serviço por até 30 dias consecutivos configura inassiduidade habitual, enquanto a falta injustificada ao serviço por mais de 30 dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses, configura abandono de cargo. Na verdade, aqui, eles inverteram. Se você passa 30 dias consecutivos sem ir para o trabalho, não é inassiduidade habitual, é abandono de serviço. Ok? Então, foi invertido aqui os conceitos. 30 dias consecutivos, abandono de cargo. E falta injustificada ao serviço por 30 dias interpoladamente durante o período de 12 meses, aí sim é inassiduidade habitual. Então ficamos com essas duas aí, a letra A e a letra B, e vamos ver qual é a correta. Qual é o erro aqui da letra B? A letra B fala que é só comissivo. Pode ser comissivo ou omissivo. E aqui, desde que praticada culposamente, pode ser culposamente ou dolosamente, ok? Pode ser culposamente ou dolosamente. Então, por isso que essa daqui também está errada. Ficamos aqui com a letra A, que mostra realmente que é a punição da demissão, cassação, são as penas mais graves. Demissão, cassação de aposentadoria ou
disponibilidade. Se a pessoa está em disponibilidade, ela pode ser cassada a sua disponibilidade. Destituição de cargo são aí também penas graves e por isso prescreve aí em 5 anos com dados da data em que o fato se ocorreu ou se tornou conhecido, né? Vamos lá, vamos ver isso na lei, né? Então aqui temos, ó, a ação disciplinar lá no artigo 142 prescreverá em 5 anos quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou destituição de cargo, beleza? Em 2 anos, suspensão, 180 dias, advertência. Se for uma punição punível com advertência, 180 dias. Então tem que lembrar 5 anos, 2 anos, 180 dias. Beleza? Sendo que a de 5 anos é para penas mais graves. Ok, e ela se aplica aqui a contados da data em que o fato se tornou conhecido. Não é da data que ocorreu. Isso aqui pega bastante, ok? Da data que o fato se tornou conhecido. Ok, gente? Então vamos lá. A letra B, a responsabilidade civil, quando vemos aqui no artigo 122, decorre de ato omissivo e comissivo, doloso ou culposo, que resulta em prejuízo ao erário, que é prejuízo para a administração, ou a terceiros. Então aí o servidor pode responder por esse dano civil. As penalidades são advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria, destituição de cargo de comissão ou destituição de função comissionada. Não tem aqui a reparação de danos. A letra D, o servidor é proibido, é uma proibição, manter sob sua chefia imediata, encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau. Então, não pode. Cuidado que às vezes bota até terceiro grau e aí a gente se lasca, né? Letra E fala da ausência, né? Aqui, ó. O 138 diz: configura abandono de cargo a ausência intencional do serviço ao serviço do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Inassiduidade habitual, a falta do serviço sem justa causa, né? Por 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Inclusive, aqui não são 30. Ó. Aqui não são 30, são 60. Opa, aqui embaixo, né? A falta injustificada por 60 dias. Ok? Corrigindo aqui, 60 dias, beleza? Eles trocaram ali os conceitos e trocaram de 30 para 60. Beleza, vamos para a letra ou para a terceira questão. Em relação à forma, essa aí, quando eu li, se tá certo, mas pegadinha também. Viu? Leia bem as questões. Banca OCP tem que ler. Em relação às formas de provimento do cargo público, no regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, tal, assinala a alternativa correta. O detalhe está aqui, ó. Forma de provimento, ok? Forma de provimento. Olha essa letra A. Que maldade. A remoção é o deslocamento do servidor a pedido de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Tá linda, tá linda, tá linda, 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 linda essa questão. Mas qual é a pegadinha que você pode marcar aqui um X e se lascar? É que remoção não é forma de provimento. É um deslocamento do servidor. O servidor está se deslocando, mas não existe, não está dentro das formas de provimento lá da Lei 8.112. Ok? Letra B, aí as outras são tranquilas. Vai só uma que vai gerar dúvida. Então, essa aqui, nós já dizemos que é falsa por conta dessa mizemba dessa pegadinha. Ok? Não é forma de provimento. O texto está certo, mas não é forma de provimento. A nomeação para cargo de carreira ou isolado de provimento efetivo dispensa concurso público? Não. Tem que ter concurso público. Porque se é efetivo, tem que ter. Recondução é a investidura do servidor em cargos de atribuições e responsabilidades compatíveis. Convém compatíveis com a limitação, não é recondução, é readaptação. Ok? Então essa aqui está errada também. Readaptação. A reintegração
é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa judicial. E essa é a alternativa que está corretíssima aqui, a letra D. Só cuidado com a letra A. A redistribuição é o retorno às atividades do servidor aposentado, aí também está errado, que aí é a reversão, né? Retorno à atividade do servidor aposentado é reversão. Questãozinha aqui, errado. Vamos ver aqui os... Então, a remoção, justamente o que diz lá, deslocamento do servidor a pedido de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, mas não é forma de provimento. Letra B, a nomeação para o cargo de carreira ou isolado de provimento efetivo depende de concurso público. Quando ele fala, dá lá o conceito de investidura do servidor em cargos e atribuições compatíveis com as limitações, está falando de readaptação. A letra D traz o conceito sim, de reintegração, certinha, que a gente já viu, inclusive com ressarcimento de todas as vantagens, porque a demissão foi injusta, né? E a letra E, que falou que era redistribuição, na verdade é reversão, que é o retorno à atividade do servidor aposentado. Ok? Questãozinha tranquila. Só cuidado com essa pegadinha, tem que ler direitinho, viu? Demétrio é servidor público efetivo no Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, no qual exerce o cargo de analista. Caso Demétrio seja eleito prefeito, cuidado, viu? Prefeito, o que é que vai acontecer? Bom, pense assim, for algum cargo federal, ele já tem que abandonar o cargo. Se for o cargo de prefeito e vai receber a remuneração daquele do cargo que ele foi eleito, né? Ele foi eleito lá, deputado federal. Ele abandona o cargo, vai ser suspenso lá, deixar o cargo por um tempo, vai sair de licença ali, né? E vai receber a remuneração do deputado federal. Prefeito e vereador é o que pega, ok? Prefeito, ele vai deixar o cargo, vai sair de licença, mas vai poder escolher a remuneração. Se é a remuneração do prefeito ou a remuneração que ele recebe no seu cargo público. Vereador, ele pode continuar como vereador e continuar como servidor no seu cargo público e optar não. E se tiver compatibilidade de horário, ele pode receber as duas remunerações, ok? Já já a gente vê com detalhes. Então, caso ele seja eleito prefeito, né? Prefeito aqui. Olhe as opções. Perceber as vantagens do cargo de analística sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, não. Isso aqui ele tem que escolher, né? Ser exonerado do cargo de analista, não. Mediante sentença judicial transitada e julgada, tem nada a ver. Não vai ser exonerado. Ser afastado do cargo de analista, ainda que segurado do regime próprio de previdência, será transferido para o regime geral. Também não. Ser afastado do cargo de analista, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Essa sim é a alternativa correta, ok? Oh, essa sim é a alternativa correta. Ele vai ser afastado do cargo de analista e vai optar pela remuneração ali. Ser demitido do cargo de analista, gente, demissão é uma punição, né? Não pode ser demitido assim. Então, ó, ao servidor investido em mandato eletivo, aplicam as seguintes disposições. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. Então, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital também, já era. Não é que vai ser demitido nem exonerado, vai ficar afastado, depois ele volta. Se for prefeito, será afastado do cargo e é facultado para optar por uma das remunerações, né? E se for vereador, vai haver aí, havendo compatibilidade de horário, ele pode receber as vantagens de seu cargo sem prejuízo do cargo eletivo, ou seja, vai receber os dois. Mas se não houver compatibilidade de horário, ele vai optar pela remuneração dos dois ali, de um dos dois, né? Ok, vamos para a próxima. Essa é fácil. Nos termos da Lei 8.112, que dispõe sobre o regime jurídico de servidores públicos civis da União,
tal. Apresenta alternativa que apresenta uma forma de provimento. Então, forma de provimento, nomeação, remoção não. Nomeação, readaptação, reversão, reintegração, recondução, aproveitamento, são formas de provimento. Ó, transferência e ascensão foi revogada aí, ok? Não pode ter. Supressão não tem, deposição não tem, só sobra o aproveitamento. Temos aqui as formas de provimento: nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. São 9 formas de provimento aí, ok? Veja que aqui pulou do 1 para o 2, depois foi para o 5, porque a 3 e a 4 são a cessão e transferência, que é a Lei 8.112, que na verdade foi declarada inconstitucional e aí foi riscado lá da Lei 8.112. Vamos para a próxima? Agora de 2019, sobre a Seguridade Social do Servidor Público Federal, assinale alternativo. O servidor será aposentado voluntariamente aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 32 anos, se mulher, com proventos integrais. Ao servidor aposentado será paga a gratificação não será paga. O aposentado recebe a gratificação natalina, que é o 13º, então já elimina aqui. A aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço público, serviço ativo. Então, vê, quando o servidor atinge a idade limite, naquele imediato dia, naquele mesmo dia, ele é declarada a sua aposentadoria compulsória. Então, isso aqui é a correta, ok? Dentre os beneficiários das pensões por morte, estão filhos do servidor que tenham deficiência grave ou sejam menores de, aqui o erro está nos 25 anos, ok? 21 anos. Então, vamos ver aqui. A primeira é errada, porque após a reforma da Previdência, né, a aposentadoria voluntária do servidor passou a demandar aqui 65 anos de idade se homem e 62 anos de idade se mulher, associada aí com 25 anos de contribuição, sendo 10 de carreira e 5 no cargo que estiver aposentado. A letra B é errada também, porque o servidor aposentado recebe a gratificação natalina. E a letra C, que é a correta, que mostra que o aposentado, né, cadê? A aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato, aquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência. Então, atingiu ali, já era. E aqui, sobre o filho, né? Os beneficiários por pensão é filho menor de 21 anos. E não. Quando fala aqui filho com deficiência, tá ok. Mas o problema é que falou do menor de 21 anos. Ou de 25 anos, que na verdade não é menor de 21 anos. Ok? Então vamos lá. Sétima. O processo disciplinar é instrumento destinado a apurar a responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontra investido. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Considerar-se-á rével um indiciado que, citado ou não apresentar defesa no prazo. Aqui está errado, porque o indiciado tem que ser citado, ok? Para ser considerado rével. Se ele for citado e não aparecer, aí ele vai ser considerado rével. Então está errado. Letra B. Os depoimentos serão prestados oralmente e reduzidos a termo, embora seja lícito as testemunhas trazê-los por escrito. A lei diz claramente que não pode ser trazido por escrito. Então, errado. O julgamento acatará o relatório da comissão, mesmo quando contrário às provas. Errado também. O julgamento vai acatar ali o relatório da comissão, desde que esteja de acordo com as provas. E a letra D, o inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurado ao acusado a ampla defesa, com a utilização de meios e recursos admitidos em direito. Então, essa aqui não dá para errar, né? Essa aqui é a questão que, mesmo que você tenha estudado pouco, teria que ter acertado essa, porque, pela lógica, tem que acatar mesmo que esteja de acordo,
contrário às provas. Essa parte aqui essa parte aqui onde fala que os depoimentos podem ser trazidos por escrito, se você não tiver estudado, realmente pega, né? Realmente pega. Então, ficaria aí na dúvida entre essas. Mas o resto ficou tranquilo. Então, considerar-se a revel o indiciado que regularmente citado não apresentar defesa no prazo legal. Aí é o revel. É o chamado revel, né? Letra B, o depoimento será prestado oralmente reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Não pode trazer por escrito. E letra C, o julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos. Então, se for contrário às provas dos autos, aí não vai acatar. E letra D, o inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurando ao acusado ampla defesa com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Então, tranquilo. Oitavo. Em se tratando dos direitos e vantagens do regime jurídico único dos servidores federais, assinale a alternativa correta. O vencimento do cargo efetivo, acrescido ou não das vantagens de caráter permanente, é redutível em razão da política fiscal do ente federado. Não, é irredutível, ok? Não vai poder regredir esse vencimento, ok? Recebe 1.000, agora vai receber 700, não pode. As indenizações pagas ao servidor não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Essa é a correta. Indenização, você vai indenizar o servidor por algo que ele gastou, por exemplo, diária, transporte. E isso não vai se incorporar ao vencimento de modo nenhum. O transporte constitui um tipo de ajuda de custo ao servidor. Vamos deixar isso aqui. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade poderá optar por um deles ou cumulá-los. Não pode cumulá-los, ok? Não pode cumulá-los. Então, fica aí a letra B como correta. Vamos ver aqui as alternativas. Artigo 41, parágrafo 3º, fala que o vencimento acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível. Irredutível. A letra B que é a certa, as indenizações não se incorporam ao vencimento ou ao provento para qualquer prova, para qualquer efeito, né? A letra C, na verdade, o transporte está previsto no artigo 51, sendo uma das indenizações devidas ao servidor. Confira assim o que tem aqui no artigo 51. Constitui indenização ao servidor, transporte. Não é ajuda de custo, e sim indenização, ok? E letra D, o servidor que fizer juizados A, ele vai ter que optar por um dos dois. Na realidade, quando houver direito ao recebimento adicionais de salubridade e de periculosidade, o servidor deve optar por um deles, não havendo direito de acúmulo. É como tem aqui no artigo 68, parágrafo 1º. O servidor que fizer juízo aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. Ok? Nona questão. Gabarito aqui, letra B, mostrando que as indenizações não se incorporam ao provento para qualquer efeito. O processo disciplinar é instrumento. Esse aqui acabou repetindo. Ou não? Foi, repetiu. 10º. Da mesma forma que toda ação possui uma reação, toda infração possui suas sanções, observando-se os princípios e a legalidade adequada. Sendo assim, a alternativa que apresenta uma penalidade disciplinar. Qual das alternativas é uma penalidade disciplinar? A aposentadoria compulsória não é. Suspensão, sendo mantidos os vencimentos? Não, a suspensão, quando ocorre, ela vai descontar os vencimentos. A advertência com suspensão dos vencimentos, a advertência não desconta dos vencimentos. Ou cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, esse sim. Essa é uma punição que tem uma penalidade disciplinar. Está aqui lá no artigo 127, são penalidades. Aqui, penalidades, cassação. Ali é de
aposentadoria ou disponibilidade, essa aqui, ok? A suspensão, em regra, gera a suspensão dos vencimentos, uma vez que sem trabalho não pode haver remuneração. O cara fica em casa e ainda vai receber isso. Não é uma punição, né? Isso é uma alegria. É viável, contudo, excepcionalmente, que a suspensão seja convertida em multa de 50%. Ou seja, o que é que acontece? O servidor vai trabalhar, mas receber só 50%. Ok? A advertência não ocasiona a suspensão dos vencimentos. E a última aqui, a questão número 11. Embora os servidores do regime estatutário possuam estabilidade, para que esta seja efetiva, há necessidade de cumprimento de alguns requisitos, no chamado estágio probatório. Dentre eles, destacam-se exceto assiduidade, é verdade, responsabilidade e disciplina. Todas essas aqui são realmente formas aí de análise, requisitos de análise. Mas honra não tem lá na Lei 8.112, ok? Assiduidade, disciplina, capacidade, iniciativa, produtividade e responsabilidade, mas não tem a honra. Então aqui o gabarito é a letra C, porque está pedindo exceto, né? Letra C. Ok, gente. E aqui novamente se repete o... Ah, não, tem mais uma. Tem mais uma. O artigo 20, onde fala que são de 24 meses, né? O estágio probatório, mas na Constituição, o estágio probatório são de 3 anos. E é isso que vale. Mas leia direitinho as questões para ver se ela não pega você. O regime disciplinar impõe algumas proibições ao servidor público. Ao servidor é vedada, veja, tratar as pessoas com urbanidade, isso aqui é uma obrigação do servidor, é um dever. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder, dever. Guardar sigilo sobre assunto da repartição, dever. Manter conduta compatível com a moralidade, dever. Agora, opor resistência injustificada ao andamento do documento ou processo ou execução de serviço, isso aqui é uma proibição, ok? É vedado ou proibido ao servidor. Está lá no artigo 117, no inciso 4, ok? Logo a letra E é a correta. Letra E, porque é gabarito letra E, né? A letra C, mas é E. Ok? Então essas foram as questões aqui sobre a Lei 8.112 do Instituto AOCP, questões bem atuais. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. É isso aí, valeu, tchau, tchau.